Preset de perguntas. Então vamos lá. Depois das perguntas leves, você tem que ter em mente o que perguntar depois e para onde você quer guiar a conversa. Então a pergunta leve, ela apenas prepara o terreno para você entrar em determinado assunto, como a gente já viu, tá? Para que depois você lance mais perguntas sobre o mesmo assunto para se aprofundar. E o preset de perguntas é uma lista, né, de várias perguntas para cada assunto. Então toda vez que você entrar num assunto, você vai poder se aprofundar usando esse preset. E isso é muito bom, porque principalmente se você às vezes ainda está com dificuldade em manter um assunto rolando por mais tempo, quando você tem um preset de perguntas em determinado assunto, você tem uma lista de perguntas ali que você pode fazer, de curiosidades, você pode segurar muito mais esse assunto, você pode se aprofundar muito mais nesse assunto. As pessoas passam por assuntos o tempo todo de uma maneira superficial e se elas parassem em cada assunto e se aprofundassem, você teria chances de criar, além de criar mais conexão com essa pessoa, dependendo se ela gostar do mesmo assunto, você já cria uma conexão de cara, ou ao mesmo tempo saber mais sobre o assunto, aprender mais, conhecer mais sobre a pessoa, entender melhor como ela age, como ela pensa, e como ela vive a vida dela. Então, o preset de perguntas vai fazer isso, vai te dar meio que uma forma, né, de você continuar a conversa por mais tempo, a se aprofundar num assunto e, ao mesmo tempo, conhecer mais sobre a pessoa que você está falando. E aí que está o lance. Depois você também vai poder contribuir com essas respostas. Vai ser realmente uma troca de informações. Então vamos ver um exemplo aqui no assunto música, um preset de perguntas no assunto música, como ficaria? Então vamos lá. Você já ouviu tal cantor? Você já ouviu tal música? Que tipo de música você curte? Você já foi em algum show? Quem canta tal música? Qual sua música preferida no momento? Qual a música você diria que marcou a sua vida? Você já escreveu ou compôs alguma música? Você toca algum instrumento? Já te fizeram alguma serenata? Olha quantas perguntas relacionadas à música eu consegui desenvolver aqui, e você na sua própria criatividade vai desenvolver as suas próprias perguntas, as suas próprias curiosidades. Mas repara que cada um desses assuntos eu já posso levar para outro lugar usando uma associação de assuntos. Por exemplo, se eu perguntar se ela já foi em algum show e ela falar que foi no show, sei lá, de uma banda de rock, se eu já fui nesse show dessa banda de rock, eu já fui em algum outro show de banda de rock, já gera um assunto sobre show de banda de rock que a gente está conversando ali, criando uma intimidade. Olha que legal isso. Se ela toca algum instrumento e eu toco também, eu já posso conversar com ela sobre isso, sobre os instrumentos, desde quando eu comecei a tocar quando eu era pequeno, porque no caso eu toco piano. Então se ela tocar piano também, a gente já tem alguma coisa ali que a gente já se conectou naquele momento. Pô, você toca piano também? Eu toco desde os 5 anos, coisa e tal. Pô, mas você sabe partitura? Eu já começo a falar de música, entendeu? Usando a associação de assuntos. E a todo momento, quando acabar, por exemplo, um assunto, você volta para o preset de perguntas, mentalmente, claro, e você já lembra outra curiosidade sobre o assunto que vocês estavam falando. E isso vai fazer a conversa segurar por muito tempo. Tá? É claro que você vai usar isso junto com as técnicas que a gente já falou de improvisação, que são super eficientes e você não precisa decorar nada com as técnicas de improvisação. Mas a partir do momento que você tem o preset de perguntas e juntando com a improvisação, você vai ter realmente um método infalível de manter a conversa durando durante horas. Ok? Agora, outra coisa que você deve ter em mente depois que você faz o seu preset de perguntas é anotar uma resposta sua para cada pergunta que você fez no seu preset. Porque se você parar para pensar em cada pergunta, você tem uma resposta para cada uma? Porque não adianta fazer uma pergunta só por fazer, entendeu? A gente tem que fazer uma pergunta que a gente realmente está curioso e a gente tem algo a acrescentar também. Então, da mesma forma que você quer saber sobre ela, ela também vai ficar curiosa sobre você. Então por isso é importante você saber o que vai responder caso ela te pergunte a mesma coisa. E isso também vai explicar o porquê você está perguntando. Então você pode responder com um comentário simples se você quiser, ou uma história, ou qualquer coisa do tipo. Então, resumindo, saiba sempre sua resposta antes de fazer uma pergunta, tá?
E incluindo, você vai acabar se autoconhecendo fazendo isso. E você sempre vai ter uma opinião própria e algo para acrescentar depois que ela te der uma resposta dela. Então sempre que surgir esse tipo de assunto, sempre que surgir em outra conversa, em outra roda de conversa, esses assuntos, você já vai ter opinião formada sobre o assunto, você já vai saber o que falar, para onde levar, e meio que você vai se autoconhecendo, você vai formando aí a sua personalidade, e é muito, muito, muito bom, tá? Ser alguém com opinião. A gente tá numa roda de conversa, a gente tem o que falar sobre o assunto, porque a gente tem uma opinião formada. Quem não tem opinião, que fica quieto, né? Que fica só observando a opinião de quem tá falando. Ou às vezes prefere ficar calado também, não é regra. Mas a maioria dos casos é assim. E as perguntas são como pontes, tá? São como pontes de troca de informações. Então essa ponte permite uma troca de informações entre vocês. Então você vai somar o que você sabe com o que ela sabe, e essa ponte vai ser a pergunta que você fizer. Então, é por isso que você deve ter em mente também as suas respostas. Porque quando você pergunta algo sobre ela, e você está realmente curioso em saber o que ela faz, como é que funciona e tudo mais, ela vai te explicar e vai te dar um parecer, vai passar o conhecimento dela para você, a informação. Aí você também vai contribuir com a sua opinião, com o que você sabe sobre o assunto, passando essa informação para ela. Então repara como se fosse uma ponte realmente de troca de informações, ok? Então vamos ver um exemplo para uma pergunta que ela te fizer. Qual a música que mais marcou a sua vida? Então nesse caso você perguntou para ela, né, que música marcou a vida dela, aí ela te pergunta. Se você não tiver uma resposta, você já vai, não sei direito, entendeu? Não tem muita certeza nessa resposta. E ela não vai entender realmente por que você perguntou para ela isso, se nem você sabe a música que mais marcou a sua vida. Então aqui uma resposta, um exemplo de uma resposta. Eu tenho várias músicas que marcaram a minha vida. Eu tenho uma de quando eu era pivete, tenho uma de quando eu comecei a cantar, tá? Eu tenho a primeira música que eu toquei, que eu cantei, tenho música de quando eu viajei para o Rio de Janeiro, tenho música de quando me apaixonei. Então todas essas músicas, no caso, eu tenho realmente em mente músicas que marcaram desde a minha infância e tudo mais, porque música é uma coisa que fez parte da minha vida e faz. Música simplesmente sensacional. E repara que nesse exemplo eu poderia falar de qualquer uma dessas músicas que eu citei aqui e a partir daí perguntar para ela também isso, as músicas que marcaram a infância, a primeira música que ela se apaixonou, que lembra isso nela, alguma música que ela ouvia quando estava viajando. Então realmente mais assuntos para conversar, tá? Então se a gente juntar tudo, vamos juntar tudo agora, o que a gente já viu anteriormente no curso, vamos colocar tudo de uma vez aqui e tentar ver como sairia aqui um exemplo de uma conversa usando algumas das ferramentas que a gente já falou no curso. Então vamos lá. Vou começar com uma pergunta leve aqui. Você sabe cozinhar? Pergunta de sim ou não. Ela diz, sei sim. Então minha especialidade é bolo de cenoura com chocolate. Olha, eu quero saber qual é a sua especialidade. Então, regra do eu vou primeiro ali, falando sobre qual é a minha especialidade e depois já mandando uma pergunta média, tá? Em seguida ela pode responder, eu faço um ótimo petit gâteau. Ok, então ela falou, eu faço um ótimo petit gâteau, então a gente vai associar o que ela disse para escolher para onde a gente pode levar a conversa. Vamos usar a associação de assuntos aí. Petit gâteau, o que me vem na cabeça? Sobremesa, França, Ratatouille, que é aquele filme do ratinho francês, filmes, países, eu já viajei para a França, Itália é um país próximo à França, eu tenho parentes na Itália, sobrenome italiano, música italiana. Então eu levo a associação para os assuntos que eu gosto de falar. Só dela ter falado petit gâteau, já vem um monte de coisa na minha cabeça para onde eu posso levar essa conversa. Olha que interessante isso é demais. Quando você começa realmente a treinar a associação de assuntos, essas ferramentas, você simplesmente não fica sem assunto, você consegue levar a conversa para onde você quiser. Então nesse caso, eu vou escolher aqui países, tá? Vou escolher países entre os assuntos que eu associei ali. E agora eu vou fazer um preset de perguntas pequeno em países para manter a conversa em países e me aprofundar nela. Então vamos lá, preset de perguntas em países. Você já viajou para fora? Você tem alguma descendência fora do país? Porque
porque aí eu já poderia falar dos meus parentes na Itália e tudo mais. Para que lugar você gostaria de viajar um dia? Você já viajou de avião? E você gosta de viajar para praias? Na verdade, essa sequência, se você já assistiu meus vídeos no YouTube, onde eu converso com mulheres desconhecidas, você vai reparar que muitas vezes eu estou levando o assunto para isso, para viagens, para países, eu falo dos meus parentes lá fora. Então é algo que eu já tenho meio que aqui, que é um assunto que eu gosto muito de falar e são certas curiosidades que eu gosto de saber na outra pessoa. Perguntar para ela se ela já viajou, para onde ela quer viajar, porque eu tenho os lugares que eu gostaria de viajar, os lugares que eu já viajei, e eu gosto de trocar essa figurinha, essas informações. É muito legal e mantém a conversa rolando também. Então esse foi um exemplo aqui. É claro que jamais uma conversa vai ser tão robótica dessa forma como eu usei nesse exemplo. Esse exemplo é só para você ter uma ideia e relembrar um pouco o que a gente já ensinou e você ter uma ideia de como você pode agir numa conversa, para onde você pode levar se você quiser, ok? Então, bora para a próxima aula.